português não tem um jeito muito legal para falar. E olha a sacada que ninguém faz, ninguém sabe. E quando o ortopedista fez, ele fala, porra, você tem que juntar os pés, cara. Juntar os pés e prender aqui, tá? Você melhora muito aqui a contenção de sangue aqui, tá? Você junta aqui, beleza? E se o cara tá estável, eu vou levar ele pra tomografia. Tomografia, cara, porra, hoje tá fácil, gente. Pelo amor de Deus, a medicina hoje, cara, é muito fácil. A tomografia ela te dá tudo de bandeja. Não tem nem que fazer exame físico. Tem que fazer, lógico, mas a tomografia te dá tudo de bandeja, tá? Agora, ó, tomografia computabilizada tem alguns detalhes. O paciente tem que estar estável hemodinamicamente. Ele instável, ele morre na tomografia. Tá? E outra coisa, hoje em dia a gente faz tomografia de corpo inteiro. Eu vou tomografar a cabeça, a face, coluna total, tórax, abdômen, pelve e fêmur. Fêmur, tá? Coxa, melhor fazer, tá? Pelve, tomo de corpo inteiro. E no tórax, na pelve, com contraste, tá? Agora, é importante aqui que vocês saibam também, essa questão do paciente ter que estar absolutamente estável hemodinamicamente está começando a diminuir. A gente está cada vez mais levando o paciente não tão estável assim para trauma, que o ganho é muito maior para as mulheres. Existem locais por aí, em países desenvolvidos, que a sala de atendimento do politrauma já é com a tomo ali. É só se fazer. E hoje em dia as tomos estão cada vez mais rápidas. Então essa questão do paciente tem que estar absolutamente estável, ela está começando a cair por terra. Cada vez a gente leva pacientes para tomo menos estáveis, tá? E a tomo de corpo inteiro, cara, hoje em dia os residentes lá da Paulista, eles pedem para todo mundo. Eu discuto com eles, a gente tem discussão e tal. Mas, cara, a tomo de corpo inteiro tem mostrado que salva vidas. Melhora muito. Você descobre um monte de lesão que você não iria descobrir, tá? Então, a tomo de corpo inteiro hoje é praticamente a conduta. A tomo não é mais seletiva, ela é de corpo inteiro, politraumatizado. Principalmente em acidente de carro, uma queda de mais de 2 andares, cara. É tomo de corpo inteiro, tá? Existem os caras tentam fazer umas indicações, mas o negócio é o seguinte, faz tomo de corpo inteiro para todo mundo, tá? Essa é a tendência. Agora, rapidamente, eu vou falar o que a gente tem que fazer em relação, a gente chegou no D, em relação ao trauma cranioencefálico. Primeira coisa, quando eu estou avaliando a minha via aérea do paciente, eu tenho que avaliar o nível de consciência dele. Lembra que uma das principais indicações é Glasgow, menor que 9. Então eu já começo a minha avaliação lá no A, tá? Mas quando eu chego no D aqui, agora eu vou o chefe vai se concentrar no trauma cranioencefálico. Aí ele vai usar a escala de coma de Glasgow, tá? Eu particular, e ela é aceita, ela e acabou, não tem outra, tá? Tem outra, tem a Eppendorf, que eu acho. Tô até pensando em fazer um trabalho prospectivo randomizado, não precisa randomizar, mas um trabalho prospectivo comparando o Glasgow com o Eppendorf. Eu acho o Eppendorf melhor, porque ela avalia a pupila. Eu acho um pouco difícil aplicar, eu tenho até hoje, depois de 30 anos, eu tenho no meu celular escala de coma de Glasgow. Eu vou lá e ponho os negócios lá. Porque na hora daquela bagunça toda, vocês viram como é que é uma sala de automatizada? É difícil você achar o Glasgow direito, tá? Eu uso aqui o celular. E tá todo mundo ali já calculando o Glasgow, tá? O Glasgow, então você vai ter a abertura, tá? Resposta verbal e a melhor resposta motora. Você vai dar pontos, né?
você vai dar pontos para o paciente, tá? De 13 a 15, trauma crânioencefálico leve, se é que teve trauma crânioencefálico. Né? Moderado, 9 a 12. Menor que 9, trauma grave. Tá? O cara não responde, o cara não se mexe, você faz ali um estímulo doloroso, ele faz uma extensão do braço, ele não abre o olho, tá? Esse cara é grave, tem que entubar e você já sabe que é grave. Outra coisa que você vai fazer, se ele estiver acordado, mexe o pé direito, mexe o pé esquerdo. Tá sentindo isso aqui? Tô. Outra coisa, você vai avaliar os estigmas de trauma. Você vai saber se ele está de capacete ou não, você vai perguntar, você vai ver se tem corte, hematoma subgaleal, grandes cortes no couro cabeludo, na face, lesões importantes de face, tá? Você vai avaliar tudo isso daí. E é importante que a gente saiba, nós não somos neurocirurgiões, você tem que torcer para estar num hospital que tenha um neurocirurgião, que você vai chamar, tá? Que existe a lesão primária. A lesão primária é aquela lesão que surge da pancada, da própria pancada. Ela pode ser um monte de coisa, né? Contusão, hematoma subdural, hematoma extradural, um monte de coisa, que não vem ao caso. Ele teve uma lesão na hora, mas o que nós nos preocupamos mais no momento do atendimento desse paciente é a lesão secundária. É a lesão do sistema nervoso central por hipóxia, isquemia, edema cerebral, aumento da pressão intracraniana, resposta imunológica, inflamação. Aqui é coisa de neurocirurgia, de neurologista. Glutamato, excitotoxicidade do glutamato. Mas, na verdade, o que nós nos preocupamos mesmo é isso aqui, ó. Esse cara não pode ficar hipóxico, tá? Ele não pode... A pressão dele tem que estar perfundindo esse cérebro e tem que, de alguma forma, diminuir esse edema cerebral. Essa é a nossa preocupação, tá? O resto é preocupação do neurocirurgião, do intensivista, etc. Tá? O que eu preciso para evitar isso aqui? Eu preciso de oxigenação adequada e manutenção circulatória. Bom, mas não é tudo que a gente fez até agora? É tudo que a gente fez até agora. O que muda aqui é o seguinte: você lembra que eu falei da hipotensão permissiva? Se ele tiver uns 60 milímetros de mercúrio de PAM, já tá bom. Aqui não. No trauma crânioencefálico e no trauma raquimedular, eu preciso de uma pressão mais alta e uma saturação de oxigênio pelo menos de 94. Pressão tá baixa, cara, eu vou ter que entrar. Aí que é a questão que não se discute. Eu tenho que entrar com adrenalina. Ele não está respondendo com noradrenalina. Ele não está respondendo ao sangue. Você dá sangue já, segunda bolsa, terceira bolsa. Ó, a noradrenalina já devia ter entrado, tá? Você identificou um trauma craniano severo, eu tenho que subir a pressão desse cara, tá? Então, ó, eu quero aqui para trauma crânioencefálico a pressão sistólica maior que 100, tá? Pressão arterial média, que era 60, agora foi para mais que 80. Temperatura, eu preciso manter esse cara aquecido e mais de 94% de oximetria de pulso. Eu preciso otimizar esse paciente, tá? Aqui são algumas indicações, cara, é loucura isso aqui, deixa pra lá. Mas são algumas indicações, não é loucura, vai, rapidinho, de tomo de crânio, tá? Porque sabe o que é loucura? Porque hoje a gente faz tomo, cara. Faz tomo pra todo mundo. O cara caiu de moto, vai pra tomo. O cara bateu o carro, vai pra tomo, cara. Foi atropelado, vai pra tomo. Não tem... A gente faz tomo. Só que existem as indicações bem formais, né? Acima de 16 anos, paciente com perda de consciência no local ou amnésia, tá? Se ele tiver um Glasgow menor que 15, idade maior que 60, aí vocês vão ver aí com a agnopatia, ó, principalmente cefaleia, vômito, intoxicação, tá? Tem várias coisas. Agora, se algumas situações que você faz, mesmo se ele não tiver perda no local,
pacientes mais velhos, coagulopatas, tá? Com cefaleia severa, vomitando. Mas, cara, mas o normal, cara, vai para tomo, tá? Faz a tomo de crânio. A tomo de crânio ela vai te falar. E aí, a partir daqui, você chama... Aí você tá do neurocirurgião, né? Ó, hematoma extradural, aqui, típico e tal. Aí é o neurocirurgião que entra. O que você fez é manter esse cara bem perfundido, com uma boa pressão e uma boa oxigenação. Essa é a tua obrigação, tá? Só que pode, de repente, ele tá bem, ele tem uma piora neurológica crítica. De repente, puta, piorou de uma vez. Como é que eu sei? Ele tá herniando, ó. Ele apresenta uma anisocoria. Esse aqui herniando do lado esquerdo, tá? Geralmente é herniação do útero, lá da tenda do cerebelo, tá? Tá pressionando o terceiro nervo aqui, tá? Ou ele tá, aqui é grave, ele tem uma midríase fixa. Você põe a luz aí, não mexe. O paciente tá quase um desfecho fatal, tá? Ou também ele evolui com a tríade de Cushing, tá? Aumenta a pressão, aumenta Eita, me deu branco aqui, caramba. Aumenta a pressão sistólica, principalmente. O paciente fica bradicárdico com alteração respiratória. Geralmente, a alteração, pressão de pulso. Aumenta a pressão de pulso. Lembra que é 40, o cara no choque, ela diminui e fica 20. O cara com uma piora neurológica crítica, a pressão de pulso aumenta, porque ele fica hipertenso e a pressão sistólica sobe mais ainda, tá? Hipertensão com aumento da pressão de pulso. Bradicardia e alteração respiratória, geralmente bradicardia. Também alterações de movimento, tá? O cara para de se movimentar. Cara, isso é uma piora neurológica crítica. Aqui nós temos que entrar, aí é sua obrigação, não é o neurocirurgião. Enquanto ele estiver na sala, você vai ter que entrar com drogas hiperosmolares, que vão segurar o líquido dentro, vai impedir que o líquido passe pela barreira hematoencefálica, vai diminuir a pressão intracraniana. Porque ele está assim com um aumento muito grande da pressão intracraniana, tá? Então, ó, manitol é o que a gente faz mais comumente, tá? É uma droga hiperosmolar, a gente vai fazer 5 ml por quilo, tá? Então, a gente vai dar isso aqui em 4, 6 horas, tá? Vai lá e faz o manitol, tá? Faz uma bolsa e manda a bala, tá? Você tem que fazer um manitol, você tem que diminuir a pressão do cara. Ou fazer salina hipertônica, um monte de... na hora, cara, às vezes eu até pego o óleo na hora ali. Às vezes eu não lembro, algumas coisas eu não lembro de cabeça. Esse aqui da salina hipertônica eu não lembro de cabeça. Tá? Então aqui a gente faz 5 ml por quilo. Isso aqui você calcula, o cara mede uns 70 aí, você manda 500 ml, entendeu? Agora aqui não, aqui tem essas, porque tem a solução a 5%, a 7,5%, a 23,4%. Precisa fazer isso, levar a cabeceira do paciente, tá? E se isso não melhorar, a última coisa para salvar a vida do paciente é fazer a hiperventilação. Uma hiperventilação, aumentar a frequência respiratória do cara, eu diminuo o CO2 dele. O CO2 sistêmico, tá? Ele vai cair e vai diminuir a pressão intracraniana. Isso é até o neurocirurgião chegar, né, cara? O neurocirurgião vai ter que estar acomodando. Não adianta a gente vai ficar dando manitol. Precisa resolver, tá? Mas isso aqui é importante pra gente que tá atendendo o cara ficar ligado, beleza? Agora, estamos acabando. Aqui são as indicações de restrição de movimento do pescoço. Isso colar cervical. O pessoal da PH põe colar cervical em todo mundo, tá? Se não pôs, foi um erro. Eles não ficam perdendo tempo. Põe o colar cervical, acabou. Os pacientes chegam em prancha rígida e colar cervical sempre. É muito mais importante, tudo bem, você tem que saber isso aqui para a prova. Vai atrás disso aqui, tá? Beleza, tá no ATLS, isso aqui eu tirei do ATLS. Beleza. Só que, para nós, práticos, que estamos trabalhando ali, é muito mais importante eu saber
quando eu posso tirar o colar. Ele chega de colar, tá? Olha, no trauma raquimedular, você imagina, né? O cara vai estar sem mexer a perna, ele não mexe a perna, não mexe os braços, tá? Lesão de medula. Ele não vai ter fim. Você pode testar isso daí rápido. Eu acho muito difícil a gente testar essas coisas na sala de emergência, tá? Mas lá o ATLS mostra a Ásia, que é uma tabela enorme lá para você testar isso daí. Eu acho que na sala de emergência é muito difícil. E eu quero, com um trauma raquimedular, se eu suspeito um trauma raquimedular, ó, pressão arterial média de 90, tá? Eu quero maior ainda a pressão, tá? Eu preciso irrigar essa medula, tá? Então, voltando, eu quero saber quando que eu posso tirar o colar. Isso, para mim, é muito mais importante, tá? Aí, existe esse protocolo que se chama Nexo, ó, Nexo, tá? É o que a gente mais usa, é o mais simples. Olha, o paciente tem que corresponder a todos os critérios, tá? Ele não tem dor. Primeira coisa que a gente faz, abrir o colar cervical, não deixa ele mexer o pescoço e você palpa a coluna cervical. Dói? Não dói. Aí você pede para ele mexer. Dói? Não dói. Não dói? Beleza. Já tá bom. Já foi o primeiro critério. Não tem dor, tá? Nem a palpação, nem a mobilização ativa do paciente. Não tem evidência de intoxicação. O cara tá legal, ele não tá respondendo ali. Ele tá esperto, tá? Ele tem um nível normal de consciência, tá? Ele não tem déficit neurológico. Quer dizer, ele tá mexendo os dois pezinhos, ele tá mexendo as mãos. Eu já perguntei, mexe o pé direito, mexe o pé esquerdo. Ele mexeu, tá? E ele não tem, ó que interessante, ele não tem nenhuma lesão que a gente chama de distrativa. Você imagina um cara com uma fratura de fêmur exposta. Imagina o drama desse cara e a dor que ele está vivendo. Ele não tem condições de avaliar o pescoço dele. Ele está tão distraído ali na dor, aqui, tá? Então ele não pode ter lesão distrativa. Se eu conseguir que tem todos esses critérios, ó, não tem dor, tá mexendo, tá beleza, tá bem alerta, não tem lesão distrativa, eu tiro o colar, cara, acabou, pronto. E nem precisaria fazer a tomografia, tá? Mas a gente acaba fazendo tomo de corpo inteiro, como eu falei, tudo bem. Mas é isso, tirei o colar. Se algum desses critérios não for cumprido, aí eu não vou tirar o colar e eu vou fazer. Ele está colocando radiografia aqui, Pô, 2025 a TLS. Eu não vou fazer radiografia. Se você tiver na UPA, pode ser que você peça na radiografia. Se você está num centro de trauma, você vai para tomografia. Ah, mas vamos dizer que ele tem um choque grave e ele tem um teste positivo na barriga, ele precisou subir para o centro cirúrgico. Tudo bem, resolve o que está sangrando no centro cirúrgico, sai do centro cirúrgico, antes de ir para a UTI, ele passa na tomografia e faz a tomografia. Tá? Depois nós vamos examinar a coluna toda do paciente, né? Nós vamos fazer esse rolamento aqui importante. Ó, tá vendo esse X com a mão aqui? Ó? Isso aqui é importante, ó, tá? Isso aqui a gente sempre faz. Dois auxiliares aqui para girar o cara, ou girar para lá, né? Esse aqui na cabeça que vai segurar o pescoço e ele que vai contar, sempre esse aqui. Ele vai falar 1, 2, 3, virou. Todo mundo vira junto, paciente, tá? Esse é o rolamento, todo o trauma. A médica vai examinar a coluna toda, tá? Vai ver se tem hematoma, se tem dor, qualquer coisa assim, e vai aproveitar esse momento para retirar a prancha. A prancha só serve para transporte. A gente tem que tirar o mais rápido possível, tá? Beleza? Tirou a prancha e volta ao paciente, tá? Olha, tem muito mais coisa, tá? Não, quer dizer, depois o E é a exposição do paciente. Aí você vai examinar melhor o abdômen. Você já viu o abdômen, a pelve, quando você estava avaliando o C ali, né?
Mas nós vamos expor melhor isso aqui, nós vamos avaliar as fraturas, etc e tal, tá? É o final aqui. Claro, o ATLS, ele vai falar cada um disso aqui, vai falar sobre fraturas direitinho, tal e coisa, e vai falar também sobre grandes queimados, é uma coisa muito importante, tá? Vias aéreas do grande queimado, exposição a inalantes, monóxido de carbono, tóxico, cálculo de área queimada, grau de queimadura, a reposição hídrica, que ela é especial. Grandes queimados é um capítulo à parte. Aqui nós vamos dar volume, aqui nós vamos dar soro para ele, tá? Quem for estudar, não vale a pena vocês darem, quem gosta disso, cara, pega alguma coisa de grandes queimados e estuda, cara, porque é muito, muito legal, tá? Síndrome compartimental, queimaduras elétricas ricas, etc, tá? Se eu for falar isso aqui agora, a gente não sai daqui, né? Tá? Outra coisa importante para trauma, vocês vão ter que dar uma estudada aí, que é legal também, tá? Vale a pena. Eu acho que a gente não vai perguntar isso coisas específicas disso na prova, eu não acho justo, mas enfim, pode aparecer uma coisinha ou outra. Trauma em crianças, trauma em idosos e trauma em gestantes, tá? Isso aqui, cada um desses aqui é um capítulo específico do ATLS, tá? Ó, esse aqui é o ATLS 2025, tá? De 25, que é a última. Isso aqui, cara, tá? Você consegue. Vocês conseguem isso, PNE. Com certeza, tá? É só ir atrás. E para quem gosta do assunto, esse aqui, cara, esse que é a Bíblia, na verdade. Esse aqui é a Bíblia do atendimento inicial ao politrauma. Esse aqui é a Bíblia do trauma, tá? O livro do... A gente chama esse livro de Matrix. Mas, sacanagem, diferenciando o Moore, esses três aí são conhecidíssimos no meio do trauma, tá? E esse livro, a 9ª edição é a última, é absolutamente espetacular, tá? Valeu, pessoal. Muito obrigado, agradeço. Deixa eu desligar aqui. Pô, muito obrigado, Pro. Valeu demais. Nossa, muito boa aula. Acho que todo mundo conseguiu aproveitar muito aí.